Este é o canal Disco, Livro e Fé. É um prazer tê-lo aqui. E no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à obra Qual é a relação entre Igreja e Estado? De R.C. Sproul. Se não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Os cristãos têm, às vezes, a tendência de misturar sua devoção religiosa com um estilo de superpatriotismo. Alguns cobrem a bandeira nacional com a bandeira de Cristo, supondo que Deus está sempre do nosso lado. Entretanto, não importando onde vivamos, nossa primeira lealdade é ao nosso Rei e ao reino celestial, ao qual pertencemos. Em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 a 13, Paulo diz para nos revestirmos da armadura de Deus para ficarmos firmes e lutarmos contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Muitos entendem que a besta no livro de Apocalipse se refere a um governante que governará futuramente ainda. Mas outros entendem que se tratava de alguém que já veio. Seria, no caso, o imperador romano Nero. Até porque Nero tinha o apelido de a besta. E muito do que se fala no Novo Testamento de poder e opressão diz respeito a Roma. Outros exemplos de dominadores deste mundo que causaram muitos males foram Hitler, Stalin e Mao Tse-tung. Um exemplo do fracasso do Estado em proteger a santidade da vida humana é a tentativa de legalização do aborto. Quando a Igreja protesta contra essa injustiça, ela não está tentando se intrometer nos domínios do Estado. Está apenas lembrando ao Estado que sua função primária é proteger a vida. Em segundo, governos são instituídos para proteger a propriedade privada. Peço que curta, comente e compartilhe, não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Em Romanos, capítulo 13, Paulo diz que é legítimo cobrar impostos para as necessidades do governo. Porém, o problema é que o governo pode agir com injustiça e desonestidade quanto a isso. O socialismo diz que deveríamos dividir a riqueza por igual, tirar dos que têm mais e dar para os que têm menos. É como se, em uma sala de aula, tivesse sido aplicada uma prova com 10 questões, cada uma valendo 1 ponto, somando 10 pontos. Um aluno acerta todas as questões e o outro acerta apenas 2. Então, o professor dá nota 6 para ambos. Hipoteticamente, isso é igualdade, mas não é. Igualdade não é a mesma coisa que equidade. Devemos obedecer às autoridades que governam sobre nós, como diz em Romanos capítulo 13. E devemos obedecer não somente quando concordamos com elas. Somos chamados a sermos cidadãos exemplares. No entanto, há ocasiões em que não devemos obedecer, mas desobedecer. Um exemplo está em Atos, capítulo 4, onde Pedro e João foram ordenados a pararem de pregar o Evangelho, proibindo-os de fazer o que Jesus ordenou-lhes fazer. A resposta de Pedro e João, em outras palavras, não era justo obedecerem às autoridades humanas antes da autoridade de Deus. Sendo assim, se uma autoridade humana nos ordenar fazer algo que Deus ordenou não fazermos e vice-versa, devemos desobedecer aos homens e obedecer a Deus. Deus estabeleceu 2 domínios na terra, a Igreja
e o Estado. Cada um deles tem sua própria esfera de autoridade e nenhum deles deve infringir os direitos do outro. E os cristãos devem demonstrar respeito e interesse por ambos. Por aqui encerro definitivamente a síntese do livro Qual é a Relação entre Igreja e Estado, de R.C. Sproul. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.